Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Vou compartilhar, queridos, um testemunho para que venhamos crescer na graça do Senhor. E esse testemunho é um testemunho, amados, sobre resposta na vida sentimental. E o tema dessa mensagem é: não peça para que dê certo, ore para que seja feita a vontade do Senhor. Desde já, eu peço àqueles que não são inscritos, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, amém? Compartilhe nas suas redes sociais, você comentando e compartilhando, amados, ajudará esse vídeo, esse canal a alcançar mais vidas. Amém? Eu quero que vocês abram lá no livro de Provérbios 16, vamos ler verso 1 e 2. Amém? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor há respostas da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Amém? Eu li versos 1 e 2 de Provérbios. Então, amados, olha que interessante, Provérbios, né? Provérbios de Salomão nos ensina sobre sabedoria. Muitas vezes, queridos, ficamos focados na nossa vontade para a vida sentimental. Amados, eu falo isso porque eu já orei ao Senhor para que me desse certa pessoa. Eu comecei a orar pela minha vida sentimental, eu tinha uma média de 13 ou 14 anos. Então, na minha adolescência, amados, eu era apaixonada por um rapaz. E eu sempre orava ao Senhor para que Deus me desse ele na vida sentimental. Eu orava para que Deus mudasse o coração dele, para que ele fosse um homem de Deus. E eu orei, acho que foi uns 4 anos mais ou menos, e eu sempre pedi ao Senhor, amados. E nunca acontecia, sabe? Às vezes eu chorava, eu idealizava para que acontecesse. Eu era muito menina na fé. E eu orei e não acontecia. Até que um certo momento ele acabou namorando com uma moça por um tempo e depois se separou. E assim, no começo eu fiquei meio triste, eu chorei e eu falava: Senhor, por quê? Por quê? E o Senhor às vezes não respondia, só que o tempo, amados, foi me respondendo. E, queridos, aí eu parei de orar por ele. E ele acabou tomando rumo na vida dele, só que eu fui percebendo, queridos, com o tempo, que não era a vontade de Deus para mim. Então eu fui percebendo que não era a vontade de Deus para mim. Mas você pode se perguntar: Márcia, como você foi percebendo isso? Queridos, eu fui percebendo pela obra de Deus que foi sendo feita na minha vida. Ele acabou ficando no mundo, aderindo aos costumes do mundo, e ele nunca foi uma pessoa que frequentou a igreja evangélica. Eu idealizava que ele iria nas minhas orações para a igreja que eu frequentava. Então ele acabou não se firmando na mesma fé que eu. Então eu orava, o Espírito Santo foi me ensinando que eu orava por um jugo desigual e que aquilo não seria bom para o meu futuro. Amém? E queridos, o Espírito Santo me ensinou, eu vivi realmente isso. Jeremias 29:11. Bem sei eu, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. E, queridos, depois disso, né, passados uns anos, com meus 18 para 19 anos, eu já estava com 19, eu comecei a frequentar a Igreja Batista da Lagoinha, e ali, amados, eu me apaixonei por um rapaz. E eu comecei a orar ao Senhor de novo, queridos, para que Deus nos unisse. Mas, amados, outra coisa que Deus trabalhou, Ele me fez enxergar que realmente eu tinha que viver a vontade dEle. Só que eu queria viver a minha vontade. Então eu orava ao Senhor: Deus, coloque aquela pessoa na minha vida. E eu cheguei a me declarar pro rapaz. Então eu errei
assim, bastante, mas nunca cheguei a pecar, queridos, nesse sentido. E eu fui vendo que não acontecia. Eu orava, se tiver barulho, não repare, viu, pessoal? Eu orava e não acontecia. E eu fui sentindo, amados, um vazio em mim, porque eu pedia algo que não era a vontade de Deus. E o próprio rapaz tinha falado, você está orando, mas eu também tenho orado, mas o que você quer é a vontade da carne. E eu não entendia. Aí ele falou uma vez, e hoje eu entendo. Você ora, só que a sua vontade é a vontade da carne. Um dia você vai entender. Ele falou assim, eu nunca esqueci. Só que hoje eu entendo por que a vontade da carne, porque eu queria minha vontade. Eu queria idealizar, amados, uma pessoa para mim, na minha oração. E não é assim. Então, queridos, eu fui entendendo. E hoje, nesses dois exemplos que eu passo para vocês, tanto um rapaz que eu queria do mundo que fosse da igreja, um rapaz dentro da igreja que eu queria que fosse para mim, o Senhor tem me ensinado que não era a vontade dele. E que não tem a ver com o que eu quero, tem a ver com o que ele quer. Então, amados, muitas vezes oramos, amados, de forma errada. Por quê? Porque Deus, ele tem um futuro de esperança. Então, amados, principalmente na vida sentimental. Então, não tem a ver com o que você quer. Não tem a ver, amados, com o que você vê. Tem a ver com o seu futuro. Sabe por que muitos relacionamentos às vezes não dá certo, seja de amizade, seja a vida sentimental? É porque Deus, amados, está livrando o seu futuro. Porque às vezes a pessoa que eu pedia não daria certo e hoje eu vejo que não daria certo para mim, na minha caminhada cristã, no propósito que Deus separou. Então, queridos, pense nisso, principalmente moças, pense nisso, que nem sempre é do nosso jeito, mas quando você entrega a sua vida para Jesus, será do jeito de Deus. Porque Deus, ele não trabalha, amados, nem com o passado, nem com o presente. Se for trabalhar com passado e presente é para te aperfeiçoar, mas em te dar algo, ele prepara para o futuro. Por que eu digo isso? Porque pode ser, amados, que o que Deus está preparando para a sua vida são propósitos que vai unir, amados, nos planos de Deus, os propósitos ministeriais para a contribuição do reino. Então, o Senhor está visando lá na frente. Amém? Então, ele não permite, igual no meu caso, não permitiu certos relacionamentos, porque ele está me forjando para algo futuro. Amém? E é interessante que, como eu citei no vídeo anterior da história de José, amados, José passou todo um processo para que ele fosse aperfeiçoado para ser governador. Então, amados, não reclame o processo, aceite o processo. Amém? Muitas vezes nós idealizamos algo na nossa vida sentimental, ministerial, mas nunca vai ser do nosso jeito. Nunca vai ser. Aceite o que o Senhor tem. Seja como Ruth, seja humilde. Amém? E receba o que o Senhor tem. Porque às vezes você pode até iniciar um relacionamento e pensar, nossa, mas não vamos dar certo. Só que Deus, amados, ele sabe que vai dar certo lá na frente. Ele sabe que vai ser o melhor para você. Amém? Ele sabe o que vai ser melhor para nós. Então, Deus vai dar uma pessoa que às vezes vai suportar a sua chatice, vai suportar o fardo. Não que o fardo será pesado, não. Mas, queridos, ele será suave, ele será de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque, amados, o que Deus tem para a nossa vida, o futuro que ele tem é eterno. Amém? Sim, existe dificuldade, mas a pessoa que Deus quer nos dar, amados, para o propósito dele não é de separação, não é de engano. É um futuro bom, é um futuro, queridos, que colherá a vida eterna. É aquilo que será suportável, suportai uns aos outros, como diz
na palavra do Senhor. Então, queridos, essa é uma breve palavra, um breve conselho do que eu vivi. Que esse conselho edifique a sua fé. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Paz do Senhor.